Carla Zambelli, deputada federal da base do presidente, fala sobre a interferência do STF ao governo federal, dando poderes para os estados e municípios para o combate à pandemia. A deputada federal rebateu informações distorcidas da velha imprensa e por pessoas da oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia em Manaus. A deputada desabafou. Às vezes, a gente precisa romper o silêncio para trazer a verdade para vocês. Em primeiro lugar, o STF decidiu no ano passado que proibia o governo federal de interferir em qualquer decisão de prefeito e governadores para o enfrentamento da pandemia. O STF impediu o Bolsonaro e agora querem pegar uma cidade com problemas e responsabilizar o presidente. Veja o vídeo a seguir. Olá pessoal, muito boa tarde, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Venho trazer para vocês aqui algumas verdades, rompendo esse silêncio do dia 15 de janeiro que a gente tinha determinado para fazer o dia da censura, o Silence Day, em que a gente ficaria silenciado na rede social. Mas a gente tem que romper o silêncio algumas vezes para trazer a verdade para vocês. Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês o seguinte: o STF decidiu no ano passado que proibia o Bolsonaro de interferir em qualquer decisão de estados e municípios sobre o coronavírus. Então, essa é a primeira questão. Toda a responsabilidade sobre os atos dos prefeitos e governadores não tem relação com os atos do presidente, porque o STF proibiu o presidente da República de interferir em decisões dos governos e municípios em tudo o que se relacionava ao coronavírus. Agora, querem pegar uma cidade que está com problemas de abastecimento de oxigênio por conta do que nós vamos falar daqui a pouquinho e responsabilizar o Bolsonaro? Quer dizer, então, que para coisas boas, Bolsonaro não fez nada, mas quando é problema, bom, é a culpa do Bolsonaro. Sabe uma máxima? Existe um ditado que diz o seguinte: se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Ou seja, se a culpa é minha, eu ponho a culpa em quem eu quiser. A culpa, nesse caso, é do prefeito e do governador de Amazonas. Prefeito de Manaus, governador do Amazonas. Mas querem colocar a culpa no presidente Bolsonaro, como sempre. Então, vamos falar aqui, primeiro, o que o governo federal fez para poder ajudar o estado do Amazonas e a cidade de Manaus. E também queria falar com vocês sobre o que a Amazonas fez também para poder tornar essa situação caótica. Pessoal, de julho a outubro, o governador de Amazonas, desativou 85% dos leitos criados para fins de tratar a Covid-19. Ou seja, de julho a outubro, o governador do Amazonas imaginou que já tinha acabado o problema da pandemia e simplesmente desativou 85% dos leitos de UTI. Da mesma forma que ele desativou os leitos de UTI de julho a outubro, ele provavelmente passou a comprar menos oxigênio, não se preocupando aí com o aumento da possível segunda onda do coronavírus. Algumas pessoas alertavam que existia a possibilidade, sim, de aumentar o número dos pacientes de coronavírus agora no início do ano por conta das festas de Natal e as festas, infelizmente, de Réveillon, que algumas pessoas foram irresponsáveis em aglomerar muita gente no mesmo local. A gente sabe que aqui no Brasil o povo tem dificuldade de seguir algumas regras. Realmente não era momento de festas badaladas de centenas de pessoas, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. E isso não é culpa do presidente Bolsonaro, certo? Vamos lá. Pessoal, o governo federal suspendeu a dívida do Amazonas em 679 milhões de reais em 2020. Foi transferido também para os estados e municípios 8,9 bilhões de reais. Para o estado do Amazonas e para os municípios do Amazonas. 8,9 bilhões de reais. Onde é que está esse dinheiro? Onde foi que o estado do Amazonas utilizou também os 679 milhões de reais que suspenderam da dívida? Benefícios aos cidadãos do estado do Amazonas, mais de 7 bilhões de reais. Além disso, saúde rotineira, o valor destinado para a saúde de forma rotineira para o estado foi de 1,9 bi, ou seja, quase 2 bilhões de reais. Somando tudo isso,
18,5 bilhões de reais entraram no estado do Amazonas no ano passado por meio do governo federal. Desses 18,5, quase 9 bilhões só para Covid. Só para Covid. Só que em julho do ano passado, a gente teve o caso da secretária do governo de Amazonas que foi presa por desviar recursos do Covid. O governador do Amazonas também está sendo investigado criminalmente por tudo isso. E provavelmente nas próximas semanas aí a gente deve ter novidade. A Carla adiantou operações da Polícia Federal. Não precisa ser gênio para saber que diante de tudo isso alguma coisa deve acontecer. Eu avisei lá atrás que Amazonas era um dos estados bem complicados e que o governador ia receber a visita da Polícia Federal. Recebeu a visita e está sendo investigado. O que mais, pessoal? Por conta disso, existe já um movimento no Amazonas de impeachment do governador do Amazonas, tá bom? O que o governo federal está fazendo agora para poder ajudar o estado do Amazonas? Em primeiro lugar, pacientes que não estão tão graves, mas que ocupam leitos e não vão ser transferidos nas próximas 72 horas, estão sendo transferidos para outros estados. Algumas pessoas estão pensando assim, mas estão pegando os casos mais graves e transferindo? Não, estão pegando casos em que há comorbidade, mas que o paciente está acima de 90% de saturação. Então não precisa de oxigênio ainda. E nesse caso, estão sendo transferidos os pacientes. O governo federal fez o contato com todos os 26 outros estados da federação e alguns estados vão receber pessoas. 40 em São Luís do Maranhão, 30 em Vitória do Espírito Santo, 30 em Teresina do Piauí, 15 em João Pessoa, Paraíba, 10 em Natal, Rio Grande do Norte, 20 em Goiânia, Goiás e 20 aqui no Distrito Federal. Então essas pessoas vão ser transferidas, são 165 leitos agora sendo disponibilizados via governo federal para o estado do Amazonas. Estão sendo utilizados aviões da FAB para poder transferir essas pessoas, mas eu repito para os que entraram agora, o STF proibiu o Bolsonaro de interferir em decisões dos prefeitos e governadores em tudo que se referia ao coronavírus. Agora que explodiu a bomba, de novo, porque em maio do ano passado, o governo já mandou oxigênio para Manaus. Maio de 2020. Agora, de novo, está tendo que interferir e poder ajudar o Estado e ter que ajudar o Estado por conta de incompetência local. Vamos lá, o que mais? Importante. O Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa enviaram ao Estado do Amazonas essa semana 5.000 metros cúbicos de oxigênio líquido. Para vocês terem uma ideia, o uso rotineiro do Amazonas era 14.000 metros cúbicos e aumentou de 14 para 70, deu um salto. Esse salto realmente era possível que existisse um colapso. O problema todo é que foi acontecendo o aumento, realmente houve um salto, mas o governo do estado do Amazonas não estava preparado para esse salto. Então, o governo federal interferiu nesse caso. Além desses 5.000 metros cúbicos que o governo federal encaminhou para o Amazonas, também foram encaminhadas 125.000 máscaras da N95, mais 247.000 máscaras cirúrgicas, 200.000 luvas, 180 monitores, dos 373 bombas de infusão, 218 ventiladores pulmonares, 40 foram exclusivos para o interior do estado. E além disso, o estado foram destinados também 335.000 cápsulas de oseltamivir, tá? 698 cilindros de oxigênio, além de mais de 40.000 unidades de medicamentos para intubação. Ou seja, o governo federal está atuando para poder resolver o problema do Amazonas. Mas esse problema não foi criado pelo governo federal. Muito pelo contrário, o STF decidiu que o governo federal não poderia fazer nenhum tipo de interferência nos governos e municípios, governos estaduais e municípios. E agora está ajudando na crise. E vamos ajudar na crise. Agora não venham colocar a culpa no governo Bolsonaro. Agora a esquerda, ela costuma fazer isso. Ela pega um fato e transforma a narrativa. Por quê? Porque eles têm imprensa na mão deles. Mas nós temos vocês, o povo brasileiro.
E a gente precisa que vocês transmitam a verdade. Por isso eu peço que cada um de vocês dê agora um compartilhar nesse vídeo para que cheguem a mais pessoas e que mais pessoas possam saber a verdade que está acontecendo aqui. Simplesmente mudou aqui o meu... Pronto. E que mais pessoas possam saber a verdade sobre o que está acontecendo no Amazonas. Então, dá um compartilhar nesse vídeo, nos ajude a que a verdade chegue a todas as pessoas do Brasil, não só as pessoas do Amazonas que estão assustadas com a imprensa fazendo um grande carnaval em cima disso. Há que se fazer sim a informação, mas correta. E principalmente dizer que o governo do Amazonas desativou 85% dos leitos de UTI destinados à Covid entre julho e outubro do ano passado, imaginando que já tinha acabado o problema. E agora sente falta desses leitos de UTI. Mas o governo federal vai continuar atuando para que tudo possa ser resolvido da maneira mais rápida possível. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e contem conosco para transmitir sempre a verdade para vocês. Um grande abraço.